Oi, pessoal. Vamos falar sobre os conceitos de valor presente e valor futuro, que são muito importantes para a matemática financeira e, na verdade, para o mundo, para o mercado financeiro. Porque toda vez que a gente faz um pagamento a prazo ou pede um empréstimo ao banco, a gente precisa entender esses conceitos para entender exatamente o que está acontecendo em cada uma dessas situações. Então, olha só, o que é o valor presente? O valor presente é aquilo que você paga no ato da compra. Tá? Então, eu estou lá na loja hoje e esse produto custa tanto se eu pagar tudo isso hoje. Ou então é o empréstimo, né? Eu estou pedindo um empréstimo de R$ 1.000 para o banco. Legal, então esse valor atual é de R$ 1.000, né? O valor presente. Agora, o valor futuro é aquele que eu vou pagar só depois de um tempo, né? Vai passar algum tempo e aí eu vou pagar um valor que provavelmente vai ser maior, né? Porque no mercado financeiro, toda vez que você deixa de pagar algo no presente e paga só lá no futuro, depois de um mês, 2 meses, 3 meses, enfim, você vai pagando cada vez mais caro por conta da taxa de juros, tá? E aí o que é importante a gente saber fazer é como é que eu descubro quanto um valor no futuro custaria se eu pagasse ele hoje. Então, basicamente, eu tenho que fazer, às vezes, o processo ao contrário, né? O que a gente já viu é sair do valor presente e descobrir quanto esse valor vai ser depois de tanto tempo. Agora, a gente vai fazer ao contrário muitas vezes. Então, eu tenho meu valor futuro, mas eu quero trazer ele para o presente. Vamos brincar um pouquinho com um exemplo, tá? Então, vamos supor que eu vá a uma loja e o lojista fala, olha, Gui, se você quer comprar esse produto, eu te vendo ele por R$ 50. Só que eu chego lá e não tenho uma nota de R$ 50. Eu tenho comigo só R$ 30, por exemplo, tá? E aí ele me fala, bom, tudo bem, eu posso fazer um outro esquema aqui, que ao invés de você pagar R$ 50 agora, você me paga 30 hoje e depois de um mês, por exemplo, você me paga mais R$ 30. Então olha só, olha o que está acontecendo. Primeiro, essa soma aqui a gente já percebe que dá R$ 60, não dá mais 50, né? E isso quer dizer justamente que tem alguma taxa de juros que está transformando o que eu deveria pagar hoje em R$ 30. Então, o que está acontecendo aqui? Eu cheguei para o lojista e falei, lojista, eu te pago R$ 30, mas eu vou ficar te devendo 20, né? É como se eu estivesse pedindo emprestado para ele R$ 20. E aí ele fala, beleza, eu te empresto R$ 20, mas depois de um mês, você ao invés de me devolver 20, você vai me devolver 30. Então ele colocou alguma taxa de juros aí e que eu posso inclusive descobrir qual é, né? Porque se eu tenho R$ 20 que vão se transformar em 30 depois de um mês, quer dizer que 20 vezes 1 mais i resultam em 30, né? 30 seria o montante, capital inicial seria o 20 e está incidindo essa taxa de juros i. Então 1 mais i precisa ser igual a 30 sobre 20, e aí 30 sobre 20 é justamente 1,5, né? 3 sobre meio, 3 sobre 2. E, portanto, o i teria que ser igual a 0,5 ao mês, né? Eu vou colocar AM aqui de ao mês, ou então 50% ao mês. Então, basicamente, esse lojista ele está me oferecendo uma segunda possibilidade, só que cobrando uma taxa de 50% de juros ao mês. Ou seja, R$ 30 é o meu valor futuro nessa situação, é o meu valor depois de um mês. Agora, se eu quiser trazer esse valor depois de um mês para o valor presente, eu precisaria fazer o processo contrário, né? Então vamos supor que eu não tivesse o meu valor presente de R$ 20, então isso aqui fosse uma incógnita, mas eu soubesse que o I era 50%. Bom, eu teria que fazer 30 dividido por essa taxa de juros, né? Por 1 mais essa taxa de juros. Então eu consigo trazer o valor futuro para o valor presente, descobrir quanto aquilo que eu vou pagar lá na frente custaria hoje, se eu pagasse hoje. Tá? Então eu teria que descontar essa taxa de juros. E uma coisa importante de perceber é que vai fazer diferença na conta por quanto tempo no futuro você está falando de um valor. Então aqui eu tratei esses R$ 30 como se eles estivessem a um mês de distância do valor presente. Agora, se ele tivesse aqui há 3 meses, tá? Vou mudar o exercício, né? Se ele tivesse há 3 meses, eu não posso mais considerar que a taxa de juros é 50% ao mês. Na verdade, ela teria que ser 50% ao trimestre, né? Porque daqui para cá incidem 3 vezes a taxa de juros. Uma, duas,
3. Então, essa taxa de juros deixaria de ser 50% ao mês e passaria a ser 50% ao trimestre. E aí, se é ao trimestre, definitivamente não é a mesma coisa que 50% ao mês, né? 50% ao trimestre é menos do que 50% ao mês. 50% ao mês é uma taxa muito alta. Então, faz diferença para você calcular essa taxa de juros, esse valor presente, quanto tempo no futuro você está falando de um determinado valor. Tá? Então, são conceitos razoavelmente simples. É simplesmente entender a ideia de que o valor presente é aquilo que você paga no ato da compra e o valor futuro é o que você vai pagar no futuro, que vai ser acrescido dos juros. Né? Então, vai ser o valor presente acrescido dos juros de um determinado período de tempo que você deixou de pagar esse valor. Tá? Então, é o que eu estou pedindo emprestado no presente e quanto ele vai se transformar lá no final, quando eu tiver que devolver esse dinheiro. Então, agora vocês vão fazer algumas questões para aplicar essas ideias de valor presente e valor futuro e depois a gente segue aprofundando